Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais uma aula, hoje novamente com o Livro dos Espíritos. Nós vamos terminar hoje o capítulo 9 do livro 2 e já tem uma pergunta só, até me perguntaram, né, por que eu não tinha terminado. Mas vamos terminar hoje. É a pergunta 557, sobre bênçãos e maldições. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus, e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. De resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito, senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Bênçãos e maldições. Muitas vezes assistimos vários filmes de maldições que uma pessoa fala para suas gerações futuras, mas vamos salientar que, novamente, é cada um de acordo com as suas obras, é cada um de acordo com os seus débitos, de acordo com os seus créditos. Então, e outra coisa, né? Deus não seria tão assim injusto de deixar que uma maldição, ou seja, o que seria uma maldição? Seria um pensamento, uma rogativa negativa. E nós sabemos que tudo aquilo que é negativo aos olhos de nosso Pai é injusto. Apesar de sermos devedores, na nossa consciência espiritual nós temos plena consciência daquilo que devemos e que devemos passar. Então, aqueles que maldizem, aqueles que fazem maldições, aqueles que querem o mal, estão plantando coisas negativas. E, em consequência disso, vão colher coisas negativas também. Então, ação e reação, causa e efeito. Essas leis servem para todos. Então, quer dizer, quando você manda para alguém coisa negativa, se aquela pessoa estiver numa vibração baixa, é claro que ela vai sentir essa carga negativa até ela, né? Então, e aquele que está acima, uma vibração acima, não vai ter consequência nenhuma. Por isso que fala que momentaneamente pode acarretar a matéria. Vai depender totalmente da vibração daquele que está recebendo essa carga. Da mesma forma, as bênçãos, que são coisas boas, né? Quando fazemos uma prece pedindo a Deus e a Jesus para ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade, por algum problema, são coisas positivas. E, com certeza, essas pessoas que estão passando por essa necessidade vão estar recebendo essas vibrações positivas e sentindo, né, de repente, um pouco mais leve, uma coisa mais tranquila, né? Então vejam que tudo isso é de acordo com o merecimento também de cada um, né? Então temos que tomar muito cuidado com essa situação de bênçãos e maldições, porque são pensamentos positivos e pensamentos negativos, ou sentimentos negativos e positivos. Então, e aquele que planta vai colher. Se você planta coisa negativa, você vai colher coisa negativa. E quando você planta coisa positiva, você colhe coisa positiva. Certo?
No capítulo 10, nós vamos falar sobre as ocupações e as missões dos espíritos. É a partir da pergunta 558, certo? Então, a pergunta 558, Kardec perguntou assim aos nossos irmãos da espiritualidade: os espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? A resposta é a seguinte: eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como sobre a terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. É claro que nós estamos nos reportando aqui a situações de entidades elevadas, né? Porque nós sabemos quando a criatura vai para o umbral, ela sofre as consequências das suas ações, das suas atitudes, das suas decisões. Então, aqueles espíritos que para se melhorar, né, o pessoal tem aquela vã esperança de que vai desencarnar, vai para a espiritualidade boa, né, superior, e vai ficar lá brincando, passeando para lá e para cá. Não, a nossa vida na parte espiritual, ela é muito ativa. E o espírito, com a sua consciência espiritual, não quer ficar parado, não quer deixar de fazer as coisas, quer sempre estar ajudando, porque ele sabe que ajudando, ele vai estar aprendendo outras coisas, e dessa forma também se aprimorando, se melhorando, crescendo. Então o crescimento do espírito não é apenas na matéria. A matéria, sim, nós passamos por provas e expiações, né? Mas na espiritualidade, quando o espírito ainda está na espiritualidade, aguardando uma reencarnação para poder se melhorar, eles também se melhoram na espiritualidade. Por quê? Os espíritos têm essa consciência: não posso ficar parado, não posso ficar para trás, não posso deixar de ajudar, porque tudo isso concorre ao meu crescimento, à minha melhora. E a cada um de acordo com a sua capacidade, né, de ajudar, de fazer. Por isso, muitas vezes, nós vemos em algumas obsessões, entes queridos próximos dos seus entes queridos encarnados, querendo ajudar. E às vezes as pessoas ouvem assim: olha, ele está mais atrapalhando do que ajudando. Não porque é um espírito mau, mas porque não tem ainda capacidade, conhecimento, condição para ajudar. Então, ele tem que ser levado para a espiritualidade, ele tem que aprender, ele tem que se reequilibrar, ele tem que ter aquela situação igual nós vimos no filme Nosso Lar, de Allan Kardec, não, de nosso irmão André Luiz. Por quê? Nós vimos que enquanto ele estava tranquilo no nosso lar, na colônia, estava ótimo. Quando ele voltou para a matéria e viu a mulher com outro, já se desequilibrou e voltou para o umbral. Então, ele não teria condições de ajudar, estava totalmente desequilibrado. Ou ainda não estava preparado para aquilo. Depois, um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de contemporização, um pouco mais de meditação, ele viu que realmente o Elisias estava certo, ele não estava pronto ainda. E depois de algum tempo ele volta e ajuda até o atual companheiro da mulher dele, né, a se melhorar com a doença que ele tinha respiratória lá, né, como todos viram. Vamos à pergunta 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? A resposta é a seguinte: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como o arquiteto? Então vamos lá. Todos têm deveres a cumprir, tanto os inferiores como os imperfeitos. Os superiores também têm. Se eles querem cada vez melhor, nós sabemos que na hierarquia espiritual, quanto mais o espírito evolui, melhor é a sua condição. E, como estava vendo a aula que a Silvia preparou no sábado agora,
sobre uma coisa que nós já estudamos no livro dos Espíritos, né, que é a classificação dos Espíritos, e ela colocou muito bem, foi uma aula muito legal. Realmente, a escala não para. O nosso crescimento ele é contínuo. Todos os espíritos crescem, evoluem. Existem espíritos de alta escola que ainda estão evoluindo. Jesus, nosso mestre, continua evoluindo. Por quê? Para ele ter a capacidade, como disse Chico Xavier, né? A capacidade para organizar o planeta Terra, coordenar tudo no planeta Terra, e o planeta Terra está ascendendo para de provas e expiações para um outro plano, né? Crescendo, subindo, ele também tem que acompanhar isso daí. Uma vez na aula eu perguntei, né? Todos os espíritos crescem, inclusive Deus. Só teve uma pessoa que falou, não, peraí, Deus não, Deus, exatamente, Deus já está lá. Deus é o ápice, ninguém vai chegar a Deus. Mas quanto mais evoluído, mais próximo e mais fácil de se entender os objetivos de nosso Pai, melhor, não é? Então esses espíritos, nosso planeta, indo de provas e expiações para a regeneração, existe a necessidade de nosso Mestre Jesus acompanhar esse crescimento. Tá? É desse jeito aí que acontece. Vamos à pergunta 560. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais? Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época, sobre a terra, na água, no ar, etc. Então, ninguém tem atribuições especiais. São condições que vão sendo adquiridas de acordo com seu crescimento, com a sua elevação. Nós sabemos que existem espíritos inferiores, mas com uma grande capacidade, são muito inteligentes. Não é porque ele é inferior que ele deixa de ser inteligente. Ele usa, infelizmente, né, o seu conhecimento, a sua capacidade para o mal. E essa situação, um dia, vai acabar. Né, porque todos nós ainda estamos caminhando para o crescimento. Essas criaturas inferiores também terão seus momentos de lucidez, de mudança de hábitos, mudança de atitudes, e se melhorarem para o seu crescimento, enquanto alguns de seus companheiros estão lá na frente, ele está aqui atrás. A gente vê muitas vezes nas desobsessões, né? Quando se apresentam essas criaturas mais elevadas para aqueles que estão atrasados, existe uma comoção total. Então, realmente, acho que deve bater aquele arrependimento de o porquê que eu fiz isso, porquê que eu não fiz aquilo, porquê eu deixei de fazer isso, porquê eu deixei de seguir aquilo. Né? Quando nós estamos na matéria, muitas coisas que fazemos ou deixamos de fazer passa desapercebido por nós mesmos, ou deixamos no esquecimento da nossa consciência material. Porém, a nossa consciência espiritual, nada escapa do espírito. Tudo vem a ele e ele vai lembrar, poxa, podia ter feito isso, não fiz, deixei de fazer aquilo, ou eu fiz isso erradamente, não devia ter feito. E é essa aí que é o grande juiz, nosso grande juiz, né? A nossa consciência espiritual, como eu já disse, porque a nossa consciência material, muitas vezes, ela é enganada por nós mesmos, né? Quando em muitos lugares vamos e somos absolvidos dos nossos pecados, dos nossos erros, para dar continuidade à nossa vida, e continuamos errando. Aí quando desencarnamos, vamos ver o que é que está acontecendo mesmo, né? Vamos à pergunta 561. As funções que o espírito cumpre na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto a outros não adquirem senão com sacrifício.
Eis aí mais uma prova da divindade, né? Uma das características da divindade, a justiça. Deus é justo. E podemos dizer assim que todos os espíritos criados por Deus, somos todos nós, os bons e os maus. Sim, somos criados simples e ignorantes. E através das nossas atitudes, nossas decisões, pensamentos e sentimentos, é que vamos nos bandeando para o negativo ou para o positivo. O nosso livre-arbítrio, que faz com que nós tenhamos a liberdade de escolher, até certo ponto, o caminho que vamos percorrer. Então, todos os espíritos percorrem os diferentes graus, de acordo com a sua capacidade. Tem uns que demoram mais tempo na inferioridade, tem uns que demoram menos tempo. Por quê? Conseguem perceber o que estão fazendo, aprender o que estão errando e partem sempre para fazer o bem, para fazer a coisa certa. Então, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, como nós sempre repetimos. Nenhum espírito é criado pronto. Tum! Como, por exemplo, o nosso Mestre Jesus, que é o nosso espelho, que é o nosso exemplo. Jesus foi criado simples e ignorante, foi passando por vários planetas, evoluindo, crescendo, e até chegar à parte crística, aonde assumiu a responsabilidade de manter a Terra, de ser o governador da Terra, e através dos tempos, a Terra evoluindo, porque quer queiram, quer não, a evolução ela acontece. Nós saímos de um planeta primitivo, passamos o primitivismo, fomos para a prova e expiação, estamos passando provas e expiação, indo para a regeneração. E o planeta crescendo. E nós habitando esse planeta. Então, o que acontece? Aqueles que conseguirem dar continuidade dentro das suas características, dentro do bem, dentro do amor ao próximo, né, fazendo as coisas de acordo com o que nosso mestre deixou para nós, vai conseguir continuar nesse mundo de regeneração. Agora, aqueles que não fizerem isso vão estar indo para mundos primitivos, mundos de provas e expiações mais inferiores que o nosso, e tem aqueles também que ainda vão para mundos melhores, com certeza, ou ainda ficarão, como o nosso querido Bezerra de Menezes, que já era para estar numa outra esfera, ou melhor, ele está em outra esfera, porém, ainda comovido com a nossa situação, nos ajuda até hoje no nosso crescimento, trazendo para nós sempre seus ensinamentos. Não é verdade? Vamos então à pergunta, apenas um acréscimo aqui, da parte de Kardec. Da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer, sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. Então, os espíritos passam por tudo. Então, por exemplo, um engenheiro para construir um edifício, ele passa pelos estudos dele. Um pedreiro, né? Não é qualquer pedreiro que consegue fazer uma construção. Por quê? Ele tem que ter uma certa tarimba, vamos dizer assim, né? Uma certa experiência. E ele vai adquirindo as experiências, a sua capacidade de acordo com aquilo que ele faz, né? As suas aptidões, e sempre se desenvolvendo dentro daquilo que ele gosta, né? Ok? Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? Olha só, olha a resposta que dão para nosso querido Allan Kardec. Que quereríeis que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Então é o que vem aquela primeira pergunta, né? O que eles fazem? Trabalham e trabalham. Estão sempre trabalhando, estão sempre ajudando, estão sempre aprendendo também, com certeza. E qual é a natureza de suas ocupações, é perguntado. Receber diretamente as ordens de Deus,
transmiti-la em todo o universo e velar pela sua execução. Olha que coisa maravilhosa. Não é porque ele está já naquele estágio, já igual muitas pessoas falam, né, na matéria, vou me aposentar, depois que me aposentar não vou fazer mais nada. Quem pensa que é assim na espiritualidade está totalmente errado. Não é assim. Nós sabemos que é trabalho, trabalho, trabalho. Certinho? Bom, vamos parar por aqui hoje e espero que tenham gostado dessas explicações. Gostaria que vocês pudessem, se possível, algum questionamento, se tiverem dúvida, é claro, e estamos aqui para ajudar, tá? Um grande abraço a todos.